Muito bom dia. Cumprimentar os senhores deputados, em particular os excelentíssimos membros do Sindicato Nacional de Proteção Civil aqui presentes, o Sr. Secretário-Geral, José Costa Velho, o Sr. Secretário Nacional, Bruno Ferreira, o Sr. Secretário Nacional Coordenador do Setor dos Bombeiros, Hélio Amaral, e o Sr. Delegado Sindical responsável pelos Bombeiros do Aeroporto, Otávio Teixeira. Vamos então dar início a esta audiência, a qual tem uma grelha previamente estabelecida. O sindicato disporá de 10 minutos para a intervenção inicial, que poderão dividir entre os membros, a que seguirá depois uma intervenção de cada um dos grupos parlamentares aqui presentes. Faz favor, tem a palavra. Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Mais uma vez vimos cá trazer o problema que, de facto, tem sido o nosso foco durante bastante tempo. Andamos, em alguns casos, aqui há 10 anos, a tentar ultrapassar um problema que nos parece não tem havido uma resposta cabal, quer dos governos, não estou a dizer que é do governo PSD, mas também do governo do PS, que não conseguimos, de facto, sair do mesmo sítio. Estamos sempre, precisamente, no ponto de partida. Não conseguimos, de facto, arrancar com estes problemas. Como sabem, há vários tipos de bombeiros que existem em Portugal. Bombeiros do aeroporto, que está aqui um representante dos bombeiros do aeroporto, bombeiros mistos e voluntários das associações humanitárias, bombeiros profissionais das associações humanitárias, e estamos a falar de milhares de homens que trabalham na defesa e no socorro de todos nós e dos nossos bens. Tem havido, de facto, da parte deste Governo, palavras bonitas pela boca do Sr. Primeiro-Ministro sobre estes homens e estas mulheres que, de facto, são inexcedíveis no combate aos incêndios e no socorro à cidade, que prestam todos os dias, e, de facto, de esta coisa serem heróis. Eles não querem ser heróis. Eles querem, de facto, é ter uma carreira profissional, querem ter um subsídio de risco, querem ter a reforma antecipada. E depois verificamos que, de facto, em termos da reforma antecipada, ainda agora há poucos dias, foi apresentada uma proposta no Parlamento que os senhores deputados fizeram o favor, não todos, mas fizeram o favor de chumbar uma proposta que é uma reivindicação antiga dos bombeiros. Eu não sei se as senhoras e senhores deputados que votaram contra esta proposta sabem o que é um homem de 60 anos andar, de facto, a combater um incêndio. É que põe em risco a vida dele e põe em risco também a vida dos seus colegas que estão a combater. E isto, de facto, eu deixo esta nota porque o tempo, de facto, é muito pouco para enfim, falar de uma forma mais pormenorizada sobre estes problemas. Não se encontra uma solução, estamos sempre na mesma. Nós precisamos, os trabalhadores precisam de um sinal da Assembleia da República, porque são vocês, deputados e deputadas, que fazem as leis, nem é o Governo. A faca e o queijo está na vossa mão, está na mão dos senhores deputados. São aqueles que, de facto, nos representam. Não é o Governo que nos representa, são os senhores deputados que podem, de facto, apresentar uma proposta para resolver estes problemas e votá-la favoravelmente, sem estarem a pensar naquilo que é a disciplina de voto de cada partido. Isso não pode acontecer. Quer dizer, cada vez mais os bombeiros, eu não sei o que é que vamos fazer no futuro. Porque ainda recentemente os bombeiros sapadores, e com razão, e com muita razão, estiveram aqui na Assembleia da República, na parte exterior.
enfim, houve ali questões que de facto não são assim, mas de qualquer forma as reivindicações dos bombeiros sapadores são absolutamente justas e também, mas parece-me que as coisas também continuam. Eles estão ali fora acampados e parece que não está ali ninguém. Enfim, as coisas não podem ser assim e alguma coisa vai ter que mudar relativamente aos bombeiros. Não sabemos o que é que vamos fazer no futuro, mas se não houver uma resposta razoável dentro de muito pouco tempo, eu penso que os bombeiros vão perder a paciência. Depois temos os bombeiros, eu estou a falar dos bombeiros do aeroporto, estou a falar dos bombeiros profissionais das associações humanitárias e incluo também, obviamente, os bombeiros sapadores que também cumprem com a sua missão de socorro e combate a incêndios urbanos e florestais. Os bombeiros do aeroporto, como sabem, são detidos por multinacionais, pela Falck Portugal, que tem bombeiros em vários aeroportos, nomeadamente no aeroporto de Lisboa e noutros, a ATM Total e a ANA. Nós tentamos contactar a ANA, por questões até de segurança nos aeroportos, para conversarmos sobre alguns temas, e a ANA nunca responde a carta nenhuma. E assim é difícil nós conseguirmos resolver alguns problemas com esta empresa. A ATM Total é a mesma coisa, não nos responde, não quer saber dos sindicatos para nada, porque eles decidem, eles fazem e os trabalhadores têm é que aguentar. A Falck, por acaso, já nos recebeu, não resolvemos grandes coisas, mas estamos, enfim, com a Falck estamos no bom caminho de podermos consertar ideias para o futuro. Depois temos as equipas de intervenção permanente, que de facto estão neste momento a funcionar 745 equipas, num total de 3.725 homens. O que é que acontece com as EIPs? As EIPs são pagas 50% pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e os outros 50% pelo município onde estão. E depois querem pedir uma declaração qualquer à sua entidade patronal para efeitos de compra de casa ou uma coisa similar, e eles não conseguem, essa declaração não é válida porque a entidade patronal eles não sabem quem é, embora o contrato de trabalhos seja da associação humanitária. Mas não é a associação humanitária que lhes paga, não lhe pode fazer uma declaração de vencimento e por isso eles têm dificuldades também em aceder ao crédito por falta de definição da sua entidade patronal. Há que definir também esta situação. Ou a Câmara Municipal faz a sua municipalização destes bombeiros, ou então a própria autoridade chama a si a responsabilidade daqueles homens. Como está, é que não pode ser, porque é verdade que quando querem uma declaração qualquer, têm dificuldades para aceder ao crédito, para aceder a outra coisa qualquer. E isto, o Hélio é chefe de uma EIP, e ele poderá, a seguir, dizer mais alguma coisa sobre esta questão. Depois temos os sapadores florestais do público e do privado. Nós já pedimos há bastante tempo uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Administração Local para que ele possa definir de uma vez por todas, clarificar de uma vez por todas o decreto-lei que originou a integração dos sapadores florestais na nova carreira de bombeiros sapadores florestais. Houve algumas câmaras municipais que, de facto, acederam, cumpriram com esse decreto-lei. Outras câmaras municipais escudam-se no facto de o decreto-lei não ser claro. E como não é claro, eles não podem pôr que o Tribunal de Contas e não sei o quê, há sempre ali uma desculpa. Independentemente de haver CCDRs que dizem, sim senhor, o decreto-lei é claro, faça-se a integração, outras CCDRs dizem, não, o decreto-lei não é claro.
E isto, a Ordem dos Advogados diz que é claríssimo, temos um parecer da Ordem dos Advogados que diz que é claríssimo, e por isso estamos aqui nesta indefinição relativamente aos sapadores florestais do setor público. No setor privado, bom, no setor privado os sapadores florestais não têm de facto quem os defenda. São privados, as associações de proprietários florestais é que decidem as regras do jogo, e eles vêm-se sempre sem aumentos salariais, sem fardamentos adequados, sem um conjunto sem instalações, em muitos casos não têm instalações sequer para tomar banho ou para fazer as suas necessidades básicas, e têm que ir fazer a casa no fim do dia, quando vão para casa. Ninguém quer saber desta gente. Sinceramente, ninguém quer saber desta gente. E a Assembleia da República vai ter que começar, de facto, a tratar melhor quem cuida dos nossos bens e quem cuida da nossa vida. E isso não tem acontecido. Por isso, temos um outro exemplo, já vi que os senhores deputados estão a tomar notas, temos um outro exemplo, que é os vigilantes da natureza. Os vigilantes da natureza estão há 20 e tal anos, há mais de 2 décadas, à espera da revisão da sua carreira. Já foi prometida por governos, por este e por governos anteriores, de que este ano vamos resolver isso, este ano vamos resolver isso. E eu digo, se esse cá está, vamos mesmo resolver isto este ano, pode ter a certeza, pode anotar aí que eu disse que vamos resolver este ano. Isto foi dito há 4 anos, foi dito há 3, foi dito há 2, e a revisão da carreira dos vigilantes da natureza não se faz. E não se faz porquê? Faça a revisão da carreira, custa assim tanto dinheiro ao orçamento. Estaríamos agora numa altura apropriada para resolver alguns problemas. Não é aqui que se vai gastar o dinheiro. Em termos da carreira profissional, que é o que nós reclamamos para os bombeiros das associações humanitárias, e em termos do subsídio de risco. Os bombeiros sapadores queixam-se muito bem que o subsídio de risco, de facto, 7,03 € é coisa nenhuma. Mas os bombeiros profissionais que fazem o mesmo trabalho, têm as mesmas funções, não têm rigorosamente nada, têm 0. E por isso eu faço esta primeira intervenção e vou passar a palavra aos meus colegas com a devida vénia. Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral. No final das intervenções dos grupos parlamentares, os seus colegas terão a oportunidade de complementar alguma informação. Passaria agora às intervenções dos grupos parlamentares. Para o conceder a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gonçalves, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos, Srs. Deputados. Com o sindicato já é a segunda vez que tenho o prazer de reunir. Bom, Sr. Secretário-Geral, algumas das informações que nos trouxe aqui, nós já as ouvimos e continuamos, eu continuo a ter alguma apreensão, nomeadamente da dificuldade dos membros das EIPs em acederem a créditos bancários. Eu já na altura tive a oportunidade de lhe dizer, particularmente, que eu fui Presidente de Câmara. O acordo é tripartido, como sabe, nas EIPs, entre a Câmara Municipal, a Associação e a tutela, e eu até diria mais, que os membros das EIPs estão, de alguma forma, seguros, quer pela segurança que lhe dá a tutela ao assinar o contrato deles, quer a segurança que lhe dá a própria entidade, a Câmara Municipal. Por isso, eu não consigo perceber muito bem essa situação e é para mim mesmo uma obrigação entendê-la, porque no meu município, quando eu era Presidente de Câmara, nunca aconteceu uma situação dessas. Dizer também que tomámos a devida nota do que acabou de dizer sobre os diversos governos que tentaram resolver e não resolveram. Eu colocaria aqui a tónica nesta questão. O decreto-lei que referiu de 2019, perdoa-me uma expressão, veio embrulhar mesmo isto tudo. E é esse que necessita de ser clarificado por forma a que as diversas componentes da proteção civil, e diria mais como o brocardo popular, não nos podemos lembrar só de Santa Bárbara quando troveja, e não nos podemos lembrar só dos bombeiros quando temos dificuldades, ou seja, por incêndios, seja outras emergências. Mas tomamos também aqui nota que
há algumas reivindicações que não coincidem dependendo da entidade que nos contacta. Desde logo, já ouvimos em relação à idade da reforma, também quem venha defender que a idade da reforma deve coincidir com a reforma dos comandantes. Eu gostava de os ouvir sobre isso, que é uma coisa que é completamente diferente do que os outros vêm dizer. Eu gostava que me dissessem alguma coisa sobre isso, porque também para eu perceber. Quanto ao resto, a regulamentação da carreira, o regime de avaliação própria, a revisão da idade da reforma, os subsídios fora do ordenado base, os apoios do combate, os subfinanciamentos das associações, os contratos-programa, o IRS em termos de isenção, compensação, a alteração da taxa contributiva da Segurança Social, a isenção que está só prevista na fase de CIR, que também é outra preocupação, a admissão dos novos bombeiros, etc. Eu tenho também a convicção, e ontem o Sr. Primeiro-Ministro referiu isso, sobre as diversas reuniões que foram tendo com a tutela, nomeadamente com o Secretário de Estado da Proteção Civil e o Secretário de Estado da Administração Local. São diversas as reuniões. O Governo quer resolver, mas tem que resolver todos os intervenientes e todos os problemas dos intervenientes na Proteção Civil. E eu estou certo que o Sr. Secretário-Geral não terá que dizer é para o ano e vamos conseguir, sinceramente, este Governo vai conseguir resolver os vossos problemas dentro, obviamente, daquilo que é possível, por forma a que a Proteção Civil, e bem necessitamos, tenha paz entre os diversos intervenientes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado André Rijo, em representação do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Secretário-Geral do Sindicato Nacional da Proteção Civil e também todos os colegas que o acompanham, neste caso o Bruno Ferreira, o Hélio Amaral e o Otávio Teixeira, e agradecer-vos muito a vossa presença, cumprimentar os colegas deputados e dizer-vos que, de facto, pediram a audição à entidade certa, ou seja, a Assembleia da República representa o povo português, como diz o Sr. Secretário-Geral, e muito bem, e, enfim, contrariamente àquilo que a Sra. Ministra da Administração Interna disse na reação aos protestos aqui desta semana, não tem que se ver só com os municípios, tem que se ver também com o Poder Central, porque é o Poder Central que pode alterar a legislação e, portanto, nesta matéria eu queria aqui fazer esta nota prévia de facto, é a sede própria para podermos falar, e eu agradeço muito, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a assertividade com que o Sr. Secretário-Geral aqui colocou temas muito concretos. Eu não tenho resposta para todos eles, como devem imaginar. Aquilo que posso dizer é que o Grupo Parlamentar do PS tem recebido já 3 entidades representativas dos bombeiros chapadores. Tivemos a oportunidade também de receber, e eu estive presente nessa reunião também, os bombeiros que estiveram aqui em vigília durante as últimas semanas e, portanto, nós também recebemos esses bombeiros, embora não estando institucionalmente organizados, recebemos também com devida nota e com devida atenção. E na sequência já deste trabalho de auscultação que fizemos, ainda ontem tivemos mais uma reunião com o sindicato que promoveu os protestos nesta semana na Assembleia da República, e com base nestas audições que temos tido e destas reuniões, o Partido Socialista apresentou já um projeto de resolução, que é o 351, que está disponível para consulta e que basicamente pretende dar um contributo para que esta resolução aconteça, de alguns problemas. Obviamente o Partido Socialista não vai legislar, neste caso, ter esse impulso legislativo para já, porque entendemos, enfim, o Secretário-Geral do PS também entende, que o Governo, tendo encetado um conjunto de negociações com várias entidades representativas de vários setores da administração pública, tem o Governo o ónus de fazer essa negociação, obviamente legitimidade para o fazer, pode-se questionar porque é que não foi feito no passado, há justificações para isso, não vou estar aqui a perder muito tempo nessa matéria, mas estarei disponível para essa discussão se for necessário. Mas entendo o Partido Socialista que o Governo tem essa legitimidade e o Secretário-Geral, ainda por mais, disponibilizou-se do Partido Socialista a, se necessário fosse haver um orçamento retificativo, a dar o apoio do Partido Socialista para que estas matérias pudessem ter um avanço, até porque neste momento temos uma situação orçamental no país que permite que algumas das reivindicações legítimas e que não puderam ser acauteladas anteriormente possam avançar. Em concreto, para não dizer que nada foi feito, eu gostaria de destacar, não sei se o Sr. Secretário-Geral tem nota disto, o Decreto-Lei 111/2023, que foi muito importante para que os pagamentos das horas extras, o trabalho suplementar, no fundo,
fosse regularizado. Tenho nota e tem-me sido transmitido que nem todos os municípios estão a cumprir o decreto-lei, mas neste caso, na altura o Governo fez a sua parte, que foi clarificar através de instrumento legislativo para que essa matéria fosse regularizada. E, portanto, se não está a ser, isto é uma matéria que agora depende daquilo que é a relação da entidade patronal e aquilo que é a jurisprudência dos tribunais, se for o caso em que tiver que acontecer. Depois, dizer que, para além deste projeto de resolução, o Partido Socialista fez uma pergunta regimental para aferir como é que está o estado do grupo de trabalho que foi constituído em janeiro de 2023 para apuramento das profissões de desgaste rápido. Este é um cerne muito importante que permitirá que, efetivamente, a reforma antecipada dos bombeiros, que neste momento está em 6 anos, possa ser alargada, mas isto é preciso ter um referencial técnico, porque, naturalmente, há várias reivindicações de outras profissões que também reclamam a reforma antecipada e, obviamente, temos de ter aqui um enquadramento técnico. A questão das EPs, eu partilho da perplexidade do colega do PSD, vamos ver o que é que conseguimos apurar, e tinha um pedido, até porque o meu tempo está a esgotar, tinha um pedido para fazer ao Sr. Secretário-Geral, que é, nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista já discutimos internamente que queremos avançar com alguma matéria em relação aos chapadores florestais, mas como a tutela é difusa e que não depende do Ministério da Administração Interna, se nos pudesse fazer chegar algumas matérias reivindicativas deste grupo profissional, nós agradecíamos muito para nos ajudar a esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, em representação do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário-Geral, na sua pessoa, cumprimento todos, caros colegas. Bom, eu comecei por ouvi-los dizer que sentem que estão no ponto de partida e que estão sempre na mesma e que precisamos de sinais vossos. Isto são palavras fortes, são frases fortes que todos nós devemos sentir com alguma atenção. Acho que é a altura de começar a fazer efetivamente alguma coisa nesse sentido. O tempo passa e as coisas não se resolvem e são sempre as mesmas. Portanto, não se percebe aqui alguma inação ou percebe-se nesse sentido. E acho que há uma unanimidade de todos os grupos parlamentares, na minha opinião, da sensibilidade destas matérias. Não é uma questão que possamos trazer para ideologias daqui ou ideologias de acolá. Eu acho que há aqui uma certa unanimidade, se não geral, muito próximo disso. O Sr. Deputado André Rijo disse aqui, olhei para si, não conheço se era André, mas sabia que era Rijo, André Rijo. De facto, compete ao Governo negociar e apresentar propostas para com estas entidades profissionais, como com outras. A questão é, e se não o fizer? E se não o fizer, nós não fazemos nada? Portanto, se o Governo não fizer, não resolver algumas das justas reivindicações, como aqui foi dito, e bem, então nós não fazemos nada. Portanto, deixamos que o Governo faça ou não faça, e se o Governo não fizer, portanto... Mas é que não resolve o problema das profissionais. Eu compreendo e até concordo em parte consigo que compete ao Governo ter o impulso para o efeito. A questão é se não o fizer. Falou também aqui num grupo de trabalho para analisar a questão do desgaste rápido. E bem, questões técnicas para ficar... Eu acho que não há muitas dúvidas, sinceramente, não há muitas dúvidas que seja uma profissão de desgaste rápido. Por muito que um grupo de trabalho vá apurar de forma mais técnica, de forma mais consolidada, de forma mais fundamentada, certo? Não estou a pôr em causa aquilo que é a mais-valia de mais um grupo de trabalho. Nem vou entrar nos grupos de trabalho, são muitos ou poucos, compreendo a questão. Agora, acho que não há grandes dúvidas que é uma profissão de desgaste rápido. Da nossa parte, o que eu posso dizer é, nós apresentámos dia 17 de setembro, no Grupo Parlamentar do Chega, um projeto de lei 263, que visa atribuir aos bombeiros das associações humanitárias a qualificação de desgaste rápido, bem como a atribuição do subsídio de risco. Portanto, foi apresentado, será votado. É uma questão de estarmos atentos a quem legitimamente votará favoravelmente ou não. Portanto, o Chega terá o seu sentido de voto favorável. Veremos da parte das outras bancadas aquilo que o seu sentido de voto. E sugiro também que fiquem atentos também a essa matéria, se me permitem dizê-lo, obviamente. Queria também condições para a reforma aos 60 anos, porque, repare, nós temos um bombeiro com 60 anos, ou com 59, ou com 58, a combater um fogo. Quer dizer, não só põe em risco a sua vida, como põe em risco a vida de outros, porque uma pessoa com 30 ou 40 anos tem uma forma, tem uma agilidade, até mental, quer mental, mas aqui mais física.
não tem condições de combater um fogo, ou estará, mas diminuído na sua ação, porque uma pessoa com 60 anos não tem... Isso é lógico, isso não tem discussão. Daí eu estar na questão do grupo de trabalho, a bater nessa questão. Em relação ao subsídio de risco também contempla, mas que deixávamos aqui uma pergunta, para além daquilo que disseram, a apelar às reivindicações. A Força dos Bombeiros Chapadores Florestais tem horas extras por pagar em atraso. Digam, por favor, qual é a quantidade, em que ponto é que isso está. Eu acho que nos vai espantar a todos o ponto em que isso está. Não estamos a falar da falta de pagamento, estamos a falar de trabalho efetivo. Sra. Presidente, concluo. Estamos a falar de trabalho efetivo. Permitam, por favor, que eu vos pergunte, que vos questione e que nos dê um ponto da situação sobre essa matéria. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Devolveria agora novamente a palavra ao Sindicato Nacional de Proteção Civil para responder às questões colocadas pelos seus deputados ou, se eventualmente pretenderem, complementar a intervenção inicial. Tem a palavra. Ora, bom dia a todos, Sra. Presidente da Mesa, aos senhores deputados, relativamente aqui a algumas questões que foram colocadas. Quando falamos aqui, inerentemente ao pedido, às vezes para um simples funcionário de MEIP poder comprar uma casa, referimos-nos a estarmos perante algo que foi criado em 2007 e pouco desenvolvimento teve. Ou seja, atualmente os contratos são a termo certo, ok? E todos os anos um bombeiro, apesar de ter a sua capacidade, vai perdendo destrezas e com certeza encaminhando até ao ponto da reforma aos 60 anos, mas temos provas a prestar e acidentes acontecem. É claro que um banco não se vai arriscar a oferecer um empréstimo sabendo que o bombeiro pode correr o risco de, por alguma eventualidade, não estar apto para continuar a trabalhar e não ser inserido no outro lado qualquer, porque depois não conseguirá efetuar as provas e proceder à sua admissão na EIP no ano seguinte. É também de referenciar que, não tendo ainda a profissão, a carreira definida, nós, quando vamos à Segurança Social, não temos a profissão de bombeiro. Mas a realidade é quando eu chego ao banco e vou pedir um empréstimo para uma casa, a seguir, quando terei que fazer um seguro de obrigação, eles perguntam-me a minha profissão e sofro logo um agravamento por ser bombeiro e uma profissão de risco. Ou seja, isto é reconhecido de um lado e não é reconhecido do outro. Aí torna-se um pouco difícil conseguir depois ter mais efetividade, querer alguém que entre para os bombeiros, ao ponto em que temos muitas das equipas a trabalhar sem os elementos necessários e perguntamos o porquê. Aqui é alguma das situações que vemos o porquê. Porque se eu for trabalhar, se calhar, para uma caixa de supermercado, essas valências ali já estão mais asseguradas do que eu, sendo bombeiro voluntário. Relativamente também aqui à questão da idade dos senhores comandantes a comparar para a reforma, eu não digo que não, mas os senhores comandantes também não têm a mesma função que tem o bombeiro, ou seja, o desgaste que um bombeiro operacional tem que fazer no terreno não é tão execuível como aquela que faz o senhor comandante. Pode ter algum desgaste, sim, mas ele é coordenar, comanda e não anda no esforço físico como anda os demais operacionais. Tanto que aproveito para dizer... tenho aqui sobre a reforma antecipada, a profissão do bombeiro é altamente desgastante, tanto física quanto emocionalmente. Portanto, com o passar dos anos, o corpo já não responde da mesma forma. A pressão mental também não, deixa as suas marcas. Pedir a reforma aos 60 anos não é um privilégio, certo? É uma necessidade que nós temos, porque a nossa saúde e segurança, assim como a segurança dos demais, dependem do nosso bom e efetivo trabalho. Eu não estou a dizer que efetivamente um bombeiro com 60 anos esteja obsoleto, mas com certeza deve ser enquadrado noutra particularidade na zona operacional, ou seja, mais um apoio, mais qualquer coisa. E isso, com a falta de efetivos que temos ao dia de hoje, é complicado, porque depois o bombeiro é pau para toda a obra e tem que fazer tudo. Está bem? De resto, posso passar? Vou deixar para os colegas. Obrigado. Ora, bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou responder ali ao deputado
Nuno, Gabriel. Infelizmente, nós na Força de Sapadores Bombeiros Florestais estamos desde 2022 com a curiosidade da falta de pagamento das horas suplementares. Atualmente, na quarta-feira passada, os chefes de equipa e coordenadores tiveram uma reunião com o ICNF, a qual nós trabalhamos 48 horas, 24 horas, seguidas num teatro de operações, e infelizmente recebemos a notícia que o ICNF só nos quer fazer o pagamento de 12 horas diárias. O resto do trabalho suplementar não vai ser pago. Nós agora estamos à espera, os sindicatos já estão a trabalhar nesse assunto, é a resposta que eu posso dar ali ao deputado Nuno. Em relação aos chapadores florestais, tal e qual como outra profissão de desgaste, é desgaste. Existem pessoas com 50, 60 anos a trabalhar nos chapadores florestais, em qual nós todos os dias, incluindo nós Força de Sapadores Bombeiros Florestais, andamos com uma ressadeira às costas de 25 quilos, 8 horas diárias. Não é fácil. E para uma pessoa com 50 anos para cima, é muito difícil. Tal e qual como nós nos incêndios, andarmos a puxar lances de mangueira com 50 metros, seja ele a subir, a descer. Também podemos falar num extintor dorsal, são uma mochila que nós colocamos às costas para fazer combate apiado, com 20 litros de água. Não é fácil andarmos lá. Isso inclui também aos bombeiros. Eu não vou prolongar mais o nosso tempo. Deixo aqui a minha dica a todos aqui presentes nesta sala. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores deputados. Bem, eu penso que vou falar aqui de algo que talvez seja um pouco novo para vocês em relação a tudo isto que tem sido aqui falado. Eu represento um grupo, uma força de homens e mulheres que defendem a vertente safety na maior fronteira dos países, que é os aeroportos, e venho-vos aqui apelar que nos ajudem numa legislação para uma carreira profissional. Nós, a nossa função, porque não é uma profissão, é muito exigente, quer a nível técnico, quer a nível de formação, e todos os dias nós damos ao máximo para que, no momento em que aconteça um problema ou uma emergência dentro do aeroporto, em que o nosso objetivo é salvar vidas, estejamos preparados fisicamente e mentalmente para dar uma resposta a essa situação. E vou-vos dar um exemplo. Uma das respostas operacionais que nós temos que cumprir, que é obrigatório por legislação internacional, é uma resposta 3 ou menos do que 3 minutos para qualquer ponto do aeroporto. Só que nos é exigida 2 minutos a nível operacional. Eu não sei se vocês têm a noção do que é uma pessoa aos 60 anos, 66 anos, andar a correr, a se equipar e numa viatura que atinge os 135 km por hora a chegar a uma ponta distante do aeroporto. E é por isso que nós venho cá, em nome dos bombeiros do aeroporto, apelar-vos, porque já existia uma legislação em que definia postos e uma carreira, que neste momento só existe na parte da ANA porque é um acordo de empresa. Não é meramente isso. E nós apelamos a vós que nos ajudem a legislar uma carreira que nos defenda hoje, amanhã e para o futuro. Porque aos 60 anos e com as lesões que nós vamos apanhando ao longo dos anos, é complicado nós podermos... E após o dia que nós não cumprirmos o que o operador do aeroporto nos pede, nós temos que sair de lá. Agora, o que é que eu vou fazer imagine, com 55 anos e com uma lesão que pode me pôr em causa poder fazer uma função qualquer? Muito obrigado. Bom, depois desta exposição dos meus colegas, pronto, constatamos e concluímos que, de facto, alguma coisa tem que ser feita. Porque, como disse no início, há 10 anos que andamos aqui a reunir. E eu penso que
também penso que é aqui que nós temos que resolver os problemas. E por isso nós recorremos sempre aos sítios que entendemos serem esses os sítios certos para resolver os problemas, só que depois não resolvemos. O que é que resta aos sindicatos quando são ouvidos, e são ouvidos sempre, mas não há solução? Dá a ideia que nós vimos cá, e peço desculpa por esta expressão, dá a ideia que vocês ouvem, mas depois, quando saem ali à porta, já esqueceram aquilo que foi dito aqui, e por isso nós não termos, de facto, resposta das nossas preocupações. Pelo menos ter uma resposta das nossas preocupações, e isso compete ao Governo dar essa resposta, mas também aos grupos parlamentares dos diversos partidos. Nós vimos aqui, colocámos aos grupos parlamentares este e aquele assunto, e depois ficou tudo na mesma, até uma próxima oportunidade de virmos aqui dizer a mesma coisa e vocês tomarem as notas, dizem provavelmente a mesma coisa e isto andamos aqui toda a vida. Isto não pode ser. E é por isso que os sindicatos, e bem, muitas vezes, como sabem que não vale a pena, porque não nos ouvem, vão para a rua, e vão para a rua muito bem, porque é o único local que eles se fazem ouvir. E é o único local que muitas vezes alerta as consciências dos senhores deputados e do Governo, porque fazem barulho e porque, de facto, isso não fica bem no currículo de qualquer Governo. E nós queremos, de facto, que as coisas sejam feitas em termos de diálogo social, sempre fomos apologistas do diálogo social, da concertação social, queremos, de facto, que nos ouçam, que nos respondam. Não façam como faz a ANA Aeroportos, que nunca responde às cartas que lhe enviamos, mas o Governo tem a obrigação de nos responder. Os grupos parlamentares têm a obrigação de nos responder. Nós somos uma entidade que queremos ser parceiros, nós não queremos nenhum privilégio especial. Nós queremos, de facto, que olhe para estes homens e para estas mulheres com o olhar de que são seres humanos, têm muitas dificuldades, porque o Governo não resolve o problema desta gente, porque a Assembleia da República não quer saber desta gente. E tem que começar a querer saber. Nós, relativamente a esta matéria, quero-vos dizer, desculpem a minha forma de expressar estas coisas, mas eu vivo preocupado com isto. Porque quando um homem quer, de facto, aceder a um crédito e não pode aceder ao crédito porque a sua situação profissional não está regularizada, pelo menos não é clara, isto também preocupa-me e acho que nos devia preocupar a todos. Devia nos preocupar a todos. E não nos preocupa. Parece que os únicos preocupados somos nós. Eu acredito que os seus deputados tenham isto em atenção e que também se preocupam e que as coisas têm que ir, têm outras, enfim, têm outros arranjos que muitas vezes os seus deputados não têm, digamos, a solução na sua mão, mas podem propor na Assembleia, podem ter influência noutros deputados para que votem estas necessidades primárias dos bombeiros, da proteção civil. A proteção civil, deixem-me só concluir com isto, a proteção civil, os técnicos de proteção civil, eu não tinha falado neles, temos técnicos superiores de proteção civil, doutorados, mestres, licenciados às centenas, e depois metem como coordenadores municipais de proteção civil um licenciado em filosofia. Porque geralmente o seu presidente escolhe uma pessoa da sua confiança, ou até um parente, em muitos casos, porque estes casos existem, e nós podemos enfim, falar neles, porque ninguém pediu o segredo das nomeações dos coordenadores municipais, porque compete, de facto, ao seu presidente da Câmara nomear o seu coordenador municipal de proteção civil. Agora, com tantos mestres, doutorados, licenciados em proteção civil, estão muitos deles em caixas de supermercado ou a fazer serviços menores e não a fazer aquilo para que estudaram e para que de facto se especializaram.
Senhores deputados, Sr. Presidente, muito obrigado por esta audição. Espero que, mais uma vez, vocês nos ouçam. Nos ouçam. Mesmo ouvir. E que, de facto, tenhamos alguma resposta deste Parlamento. Não é, o sindicato não quer resposta nenhuma, mas os trabalhadores precisam dessa resposta, e principalmente aqueles trabalhadores que ganham o ordenado mínimo, que têm necessidades básicas, que não têm uma carreira, que não têm subsídio de risco, que não conseguem trabalhar com mais de 55 anos, e por isso são estas as questões que vos deixo para a vossa regulação. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpe ter ultrapassado o tempo. Já temos o tempo praticamente esgotado, só se for mesmo muito rápido. É muito rápido. É só para dizer que eu tenho estado aqui ao telemóvel com vários colegas meus. A força de sapadores bombeiros florestais, a esta hora, está com 100% dos operacionais parados, por causa do motivo da falta do pagamento do suplemento das horas extraordinárias. Aqui fica o registro. Terminamos então esta audiência. Agradeço aos senhores deputados, em particular aos membros do Sindicato Nacional de Proteção Civil aqui presentes. Muito obrigada a todos.